projeto. Então, Denis, Léo, vou passar por um pouco de história aí. Então, cara, no começo a gente tinha um apontador aí, bonitinho, tinha usuários, um front-end em PHP e JavaScript e um banco de dados. Putz, bem simples e tal, mas a gente começou a ter muito acesso e isso começou a não escalar muito, né? E aí na parte de banco de dados tem algumas coisas, mas eu vou abstrair essa camada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar um CDN. Legal, resolveu o problema por um tempo, mas depois de um tempo começou a não escalar tanto do mesmo jeito. Próximo passo, o PHP não se comunicava muito bem com o Oracle ali, naquela época não tinha um pool de conexão nativo. E a gente criou uma camada em Java aí no meio do caminho para centralizar esses acessos. Então, isso resolveu durante um período de tempo. Aí na camada do repositório a gente também começou a utilizar Solar, então todas as buscas no computador hoje usam Solar, tem algumas outras coisas aí. Mas as coisas foram evoluindo e a gente começou a ter clientes mobile, aplicativos mobile que também batiam nesse projeto chamado Mustang, que é um backend em Java. Problema, esse cara não foi feito pensando em ser uma API. Então, enquanto o front-end do site batia num pedaço dele, os aplicativos mobile batiam em outro pedaço dele. E depois a gente resolveu abrir nossa API para desenvolvedores externos, para a comunidade, e isso batia num outro pedaço desse projeto. Então a gente começou, chegou um ponto que a gente ia desenvolver alguma coisa nova, tinha que desenvolver, tipo, N vezes aí para expor para todo o ecossistema. Então, passando esse back-end que deveria ser a nossa API, mas ele não foi feito, projetado para isso. Então, apesar de a gente ter tido aquela versão, a primeira versão da API, a gente decidiu criar uma segunda camada. Uma coisa que eu esqueci de falar aí é que o banco, a gente ainda tem muita coisa em Stock Procedures, que sempre foi um problema para a gente. E agora a gente está criando essa API versão 2, batendo direto no banco de dados e centralizando todos os acessos, tanto internos quanto externos. E assim começa o projeto API V2 com o Denis e o Vanderlei como pode estar aqui hoje. Eu sou o Denis, eu estou na contadora há pouco tempo também, acho que uns 3 meses, 4 meses. E o projeto que eu entrei foi a construção da API V2. Bom, e além da história que o Léo contou, a gente tem algumas outras motivações aí para construir uma nova API ao invés de manter a API V1, né? Bom, manutenabilidade. O que significa? O quão foda ou quão susto é manter ali, dar manutenção ou evoluir a aplicação. E alguns fatores influenciaram na decisão de não continuar na API V1, na questão da manutenibilidade, que são o uso de frameworks. A API V1 foi construída sem utilização de frameworks, então a galera implementou ali realmente o que seria um papel de frameworks, que é segurança, negociação de conteúdo, serialização de objetos, enfim. E também não tinha injeção de dependência, então a injeção de dependência é justamente o que vai diminuir o acoplamento entre os componentes da nossa aplicação, né? E ela também ajuda na testabilidade, né? Então é bem difícil escrever teste para a API V1. Código de infraestrutura. Hoje a API V1 ela faz tratamento JDBC na unha, fala com o encache na unha, faz lookup de recursos no servidor na unha. Isso é código que meio que está misturado ali com o negócio. Então, todos esses aspectos, um bom framework ele resolveria. E o que o Léo falou, que é procedures, né? Qual que era o motivo mesmo das procedures, cara? Cara, se a gente eventualmente quiser mudar, primeiro, procedure, muito difícil lá, controle de versão, teste, flexibilidade, se a gente quiser mudar de banco de dados no futuro, toda a regra, quer dizer, e nem está só no banco, né? Então tem a regra de negócio no banco, tem a regra de negócio no back-end, então a gente está tentando centralizar todas as regras de negócio na API. Então na API V2 a gente pegou essas procedures e escreveu todas, e um procedure que era, sei lá, tinha 200 linhas, virou um select com inner join, em algumas condições, então a gente simplificou bastante. E tirando as procedures a gente aproveitou essas coisas, né? Eu preciso cachear uma query que está no meio da procedure, como faço, né? Uma procedure, não tem jeito. Então agora a gente
pôde aproveitar dos selects e utilizar cache e outros recursos. Outra motivação, autenticação. Aqui deveria ser autenticação e autorização. Todo mundo que conhece o ALF, sabe o que é o ALF, que trabalhou. Basicamente o ALF é o protocolo aí que as grandes players, aí, os fornecedores de API, Facebook, Twitter, utiliza para permitir que aplicações acessem dados de um usuário e o usuário possa autorizar ou revocar ali a autorização daquela aplicação. Então, o computador hoje a gente mantém dados de usuário, né, dados de check-in, avaliações, e o usuário ele deve permitir ou não para aplicações de terceiros acessarem os dados dele. Então a gente usa o ALF nesse sentido, para de autenticação e autorização. E aí, o nosso provider, o ALF hoje, ele foi escrito em Python, então a galera foi em 2010. Acho que 10. Enfim, em 2010 estava o protocolo ALF estava migrando aí para... Eles começaram a escrever a versão 2.0, então estava na versão 1.x lá, não lembrar, e o suporte era limitado. Então a versão que eles se basearam para escrever esse provider ALF em Python foi a versão 1.x. Não tem como a gente saber, porque ele suporta parcialmente algumas coisas da versão 1.x. Basicamente, o fluxo que esse provider suporta é o Authorization Code, que é aquele fluxo conhecido, né? Tipo, eu autentico lá no Facebook, permito a aplicação acessar meus dados, levo a aplicação com um token e, em diante, a aplicação tem acesso aos dados do Facebook do usuário. Bom, então a gente precisava ampliar o suporte ao ALF, porque a gente tem aplicativos mobile que precisam se autenticar na nossa API, e com o fluxo do Authorization Code, que é esse fluxo que eu falei, o único jeito é abrir um web view e mandar o cara para o site do provider, que seria o Facebook, o Google, enfim. Isso é prejudicial, porque um web view para abrir no celular tem um peso, enfim, a gente precisava permitir outros tipos de autenticação para os nossos usuários mobile. Então, a gente precisava migrar para o ALF 2.0. E, novamente, corrigir a versão 1.x ou migrar ela para a versão 2.0 é praticamente inviável. Primeiro porque a nossa equipe de back-end são programadores Java e o ALF 1.0 foi escrito em Python. Então a gente precisa de um provider ou ALF. Vamos correr atrás de um provider ou ALF, um fornecedor que tenha isso. E outra questão na parte de autenticação e autorização é segurança declarativa. Hoje a gente não tinha, na API a gente não tem isso. Toda a segurança, código de segurança é implementado na mão. Então, se eu adicionar, por exemplo, uma URI nova na aplicação, é bem difícil de fazer o código funcionar com essa URI nova. Outras motivações, melhorias e padronização dos serviços REST. Na API V1 a gente tinha alguns problemas conceituais, né? Por exemplo, eu estou dando um put num places new. Isso não faz sentido, né? Na verdade isso deveria ser um post, um serviço place. Aquele new ali é um verbo, então é um problema conceitual REST mesmo que a gente corrigiu na V2. Negociação de conteúdo. Como eu falei, a API V1 ela tratava o conteúdo internamente, então tinha código que fazia a serialização do JSON, e ela suportava só através de parâmetros na URL, não suportava a CEPT header. Então a gente precisava padronizar isso daí para todos os nossos serviços, de uma forma que eu, escrevendo um serviço, não preciso me preocupar com a negociação de conteúdo. Outras melhorias, resposta parcial. Uma feature que a gente implementou na API V2 é que o cliente, eu tenho um serviço que eu retorno um XML de place, por exemplo, um XML que tem muitos dados. E, na verdade, o cliente está interessado é apenas saber o nome e a categoria daquele local. Então, como ele fazia isso na API antiga? Na verdade, ele não fazia. Ele recebia o XML inteiro e pegava só a informação que ele queria. Então, com esse recurso, o cliente pode passar, ele tem um dicionário de dados para saber quais campos que ele pode fazer ali comprimir, né, no resultado, e ele fala, quero name e categories.
E nosso serviço faz um filtro e devolve para ele só name categories, a gente otimiza a banda, e tanto para a gente quanto para o cliente. Outra melhoria, Free Search. Os serviços endpoints da PNV1 hoje, eles são meio que fixos. Tem um serviço de uma consulta de place by address, by zip code e por aí vai. E se a gente pudesse fazer essa consulta, o cliente pudesse montar essa consulta? Então, foi um dos recursos que a gente implementou na PNV2. Então, tem lá um endpoint de busca aberta, ele pode falar que é pizzarias no bairro de São Paulo e no bairro da Moca. Então, os consumidores, as APIs que consomem a nossa API, as aplicações que consomem a nossa API, elas conseguem se aproveitar dessa research. E esse método de busca você usa uma sintaxe igual do Cine, então, e tanto a ideia do parâmetro FL lá, que é o field list, e também no Cine também, no Sodas também pode fazer isso, e falar, só me devolve tais dados. Vocês já tinham essa URL V1 e V2, ou era tudo direto depois de... Já tinha o V1, a gente discutiu bastante sobre isso aí, se cara, tinha que ser transparente, tinha que ser com as famílias header, e cara, foi uma das coisas que a gente achou melhor separar com uma V2 aí. A gente tem diversos clientes usando a V1 que a gente vai chegar na parte de compatibilidade. Padronização de nomes. A versão da PNV1 é meio que os documentos, né, que a API devolve, não houve muito uma preocupação com padronização de nomes. E aí a gente vai correr atrás de outros players para ver como é que eles estão padronizando os nomes. Então, hoje o apontador ele tem created exit, por exemplo, com underscore, Twitter utiliza esse padrão, o Bing utiliza o capitalize, né, capitalization, Foursquare utiliza o camel case, que é o padrão do Java. E meio que nenhum parece ser errado, né? A gente precisava escolher. E aí a gente escolheu o camel case por dois motivos. Um, que faz parte do naming convention do JavaScript. Então, os nossos clientes vão consumir a nossa API a partir de um cliente em JavaScript. Eles vão fazer parte da resposta no JSON. E as variáveis vão fazer parte do naming convention. E a outra é que é o padrão Java, então se eu tenho lá no meu bin, no created dessa forma, eu não vou precisar colocar uma anotação para falar que no XML vai estar diferente. Padronização do FTP Status Code. A PNV1 não tinha uma preocupação no status code retornado em cada serviço. Então, acho que basicamente ela retornava do 200, 500 e 404 para uma reposição. E aí a gente, tem uma RFC lá do protocolo FTP e tem uma seção falando sobre código de status FTP. Então, correto, fazer um post. Post eu estou inserindo dados. Então, no serviço do user, o correto de eu devolver para o meu cliente é um 201, quando depois foi criado. Fazendo uma inserção de uma foto. A foto é um serviço que a gente recebe a foto do usuário, a gente vai processar essa foto assim. Então, a gente não simplesmente insere a foto. Então, o código correto seria um 202, etc. E aí tem outros exemplos, né? E a compatibilidade. No way, não existe compatibilidade. Primeiro porque a gente escreveu uma aplicação nova e corrigimos alguns problemas de convenções, enfim, mudamos a versão do protocolo alfa, então vai valer a pena não ter compatibilidade nesse caso. E aí, por que o Spring, né? A gente poderia ter escolhido diversos frameworks, mas por que a gente escolheu o Spring? Vocês de Java, tem uma galera boa de Java aí, deve estar mal nesse caso. Então todo mundo conhece o Spring, sem problema. Por que o Spring? Poderia escolher, sei lá, JB. Mas numa API REST eu acho que não faz muito sentido. Spring é um container leve, inclusive o JBoss lá, que é um container JB, ele usa o Spring para controlar as suas dependências, então foi um dos motivos. E aí tem diversos outros, né? A gente precisa de REST, a gente precisa de segurança.
preciso de um Out2 provider, preciso de integração com redes sociais, preciso de uma abstração no cache. E eu provavelmente vou usar sei lá, vou precisar falar com o banco, vou precisar de uma abstração do JDBC, porque eu não quero ficar tratando conexão por pé do station na mão. Vou precisar falar com uma fila, vou precisar de uma abstração de HTML, vou precisar enviar e-mail, vou precisar de uma abstração de SymGrid. E isso, o Spring simplesmente tem out of the box, simplesmente existe essas coisas e que ajudaram a gente a eliminar código de infraestrutura. Então, uma vez que você configurou a negociação de conteúdo, você simplesmente anota seus endpoints e vai Corinthians. E aí eu coloquei alguns exemplos, né, de como é simples. Pode ser que em outras linguagens, talvez em outros frameworks seja mais simples, mas perto do que a gente tinha na PV1, isso é muito mais simples. Né? Então eu expondo aqui um endpoint. Tem lá o meu controller, tem o serviço place, ela tem um request map, meu URL, e ele faz o bind para mim. Se fosse, por exemplo, se eu tivesse um serviço como save place, colocaria no objeto place, ele já sabe que vai precisar guardar um XML, um JSON, isso também está configurado. Enfim, uma anotação resolve o meu problema. Habilitando segurança. A gente precisava muito de segurança declarativa, não é inviável. O código de segurança está no meio de código do negócio. Então, no Spring, isso é simplificado simplesmente assim. Não tem segredo nenhum. E aí, por exemplo, eu posso ter anotações também no meu código, sei lá, nos meus métodos de serviço. Eu posso me aproveitar do Spring Expression. Então, podia montar uma expressão um pouco mais complexa, do tipo, o cara para acessar esse método ele é um trusted e precisa ter um scope de, sei lá, write, acessar um método. Cache de resultados. O cache eu não sei, talvez em outras linguagens se existem coisas semelhantes, mas para a gente em Java, se você vai implementar cache, ou você utiliza o método tradicional, que é o if está no cache, devolve o que está no cache, se não, vai no banco e guarda o que está no banco no cache. Ou você, no caso do Spring, ele fornece uma maneira muito transparente de implementar uma solução de cache. Né? Então, simplesmente a gente tem o nosso método que vai no banco, e eu não tenho nenhum if dentro dele, eu anoto ele como cache enable, passo uma região de cache, e aí tem um arquivo de configuração que eu falo, o cache daquela região vai durar 1 hora, por exemplo. E como expira? Anoto lá no método save, o método que vai modificar o dado que está cacheado, falo, quando você chamar esse método, vai nessa região e expira o método que está com aquela aqui. Simples, né? Assim, uma feature muito interessante, login com redes sociais ou interação com redes sociais. Isso, se a gente não optasse por utilizar o Spring, a gente ia fazer um trabalho árduo, que ia ser, vou precisar comunicar com o Facebook, vou utilizar, sei lá, como a gente é uma API, a gente vai poder utilizar o Facebook, o botão de login do Facebook. Então, preciso de implementar chamando as APIs do Facebook. Mas a gente, ao invés de fazer isso, decidiu utilizar um projeto chamado Spring Social, que ele abstrai todas as redes sociais. Basicamente, as redes sociais hoje estão utilizando o ALF2. Então, existe uma padronização que a gente pode utilizar como base. Então, o Spring Social, sabendo disso, a Spring criou um projeto, Spring Social, e nele você simplesmente configura as redes sociais que você quer habilitar, uma simples anotação, e você precisa mapear, tipo, o usuário do Facebook se logou, ele vai para qual página. Você tem essa classe de config que é basicamente mapeio onde eu vou mandar esse cara. E aí, se eu quiser adicionar, por exemplo, Foursquare, eu adiciono enable Foursquare, passo a API secret que eu criei lá no Application Manager do Foursquare, acabou. E aqui eu criei um botão aqui de login, chamando um controle interno do Spring Social, que vai receber essa requisição, fazer o login na rede social e me devolver, redirecionar o usuário para uma página interna da nossa aplicação.
E aí quero realizar teste de integração sem incluir o grupo de dados. O Spring tem um projeto que é o Spring Test, que basicamente tem uma anotação que eu coloco lá na minha classe de Unity. Isso aqui é um teste de integração, tá? Coloco na minha classe de Unity e para ele carrega no contexto de Spring. E é bem interessante, por exemplo, eu quero testar, eu quero validar aqui se um serviço aqui de criação de check-in tem uma regra de negócio que eu tenho que pedir o usuário de criar o mesmo check-in no mesmo lugar e tem que devolver uma exceção. Então, mapeei aqui a exceção esperada e quando esse teste terminar de rodar, ele vai poluir o banco, porque eu estou utilizando o Spring, então tem contexto de transação. E eu falo, ó, terminou, faz o rollback da minha transação. Isso é muito legal, que a gente consegue nos testes de integrações validar nossos ambientes. Então, precisei subir a aplicação apontando para um banco de produção. Pula lá, roda nos testes, ele sai validando tabela, porque a transação ela vai acontecer de fato no banco, só não vai ser comitada. Aí a gente tem um console da API, esse slide é muito legal. Quantos conhecem o API console? Basicamente é um serviço que eles fornecem uma empresa. API é uma empresa? Escreve API GDE. Eles fornecem um serviço de, por exemplo, você tem uma API, você não quer se preocupar você não quer se preocupar com segurança. Eles colocam um proxy na frente da sua API e eles tomam conta da parte de segurança, negociação de conteúdo e tem várias outras coisas. É um serviço pago que faz qualquer coisa que você puder imaginar com uma API, ele faz assim, a gente avaliou, era caro, mas o console deles é gratuito e é bem legal. Basicamente o que a gente usa deles hoje é esse console, que é basicamente a gente tem uma autenticação, ele faz uma autenticação anônima na nossa API e você consegue fazer queries no nosso serviço. Eles põem todos os endpoints ali, já te dá os parâmetros e você consegue fazer chamadas de teste, ver o resultado. É bem legal mesmo. É só pela facilidade que ele dá de você fazer as requisições de hash. Isso. Tem umas extensões que eu uso no Chrome também são bem legais, bem simples. Método e input. Não sei se eu tenho o REST Advanced Console, mas esse cara já expõe todos os métodos que existem na API. Assim. Ele faz a autenticação no alto, que é o grande problema. Entendi. E tudo isso legal, mas o que é possível fazer com a API do apontador, né? Então, vocês conseguem buscar locais na nossa base de 7,5 milhões de POIs, Points of Interest, consegue fazer buscas por cidade, por bairro, por proximidade, consegue obter avaliações, fotos e todos os detalhes de um local. Aí você pode cadastrar locais, avaliações, fotos, check-ins, utilizar a mecânica de jogos no apontador. Basicamente, eles conseguem refazer o apontador usando nossa API. E é isso, cara. Então, quem quiser usar, testar, utilizem suas aplicações aí, façam feedback pra gente. Essa versão 2 ainda não está no ar, mas acho que até o final do mês a gente já vai estar no ar. Eu passo pro pessoal aí. E, cara, passa o feedback pra gente, é gratuita. Podem usar à vontade aí. Aquele esquema que colocou ali a anotação @enable Facebook, a secret que fica exposta lá, tem como vocês vão ver aqui? Não? Não. Que tinha me escrito. Não, aqui eu coloquei só um exemplo, né? Mas isso aqui você pode pegar de um próprio, sei lá, consumir um recurso JNDI, deixar lá no servidor. Hoje a gente faz assim, a gente tem essas chaves no JNDI do servidor, e a gente tem um BIM que configura esse canal aqui. AliExpress. Vou tirar as dúvidas, né? Pega o apontador por dúvida. Por se tratar de uma API nova agora, provavelmente você vai ter várias versões desses métodos que são chamados, né? E em algum momento você tem que quebrar a compatibilidade. Vai ter versionamento da API, dentro da API, tipo o cliente que não quer mexer na aplicação dele vai usar a 00.1. E aí a próxima você vai lançar uma versão 00.2 com novas classes, novos métodos, retorna um JSON diferente para ele parsear, que não é compatível com o dele. Vocês vão fazer versionamento? A ideia da V2 é não quebrar a Você vai compatibilidade. evoluindo ela e tipo... E se você tiver... Você corre o risco de ter alteração de método.
No de início, entrada, principalmente, etc. né? Aí, acho que não. Quem pode alterar os dados, mas aí é um XML. Se entrar alguma coisa nova, não vai quebrar nem os clientes, né? Talvez vai parar de... Dados obrigatórios a gente não já mapeou. Basicamente tudo agora entra, se você alterar a entrada de algum recurso, você vai alterar, todas as informações a mais serão não requeridas, né? Exatamente. No usuário. Tem alguém que tem uma dúvida sobre Deixa eu só uma adenda. Aliás, esse negócio de quebrar a compatibilidade é um negócio que, tipo, é por isso que a gente está fazendo a V2, porque na V1 a gente não podia quebrar a compatibilidade porque a gente já tinha clientes usando ali. Se a gente chegar num ponto, de novo, que, tipo, pô, a gente precisa realmente quebrar a compatibilidade agora, tipo, ferrou, aí é V3, cara. Mas dá pra, tipo, evoluir, a API V1 poderia evoluir, se ela não tivesse os problemas ali que o Denis falou, a gente poderia evoluir ela sem quebrar, tranquilo. Eu perguntei isso porque tem um método de versionamento de API mesmo, né? Que você pode colocar tipo API V1, eu estou usando a API V1 e aí eu mantenho a compatibilidade, né? Então toda a minha API vai ter a compatibilidade com os métodos da V1, da V2, V3 e assim por diante. Aí o cliente não precisa estar atualizando toda vez que você modifica alguma coisa na API. Tipo, eu faço uma chamada no cabeçário dizendo, estou usando a V1. Outra coisa que também era um problema grande, tipo, os métodos de busca eles eram muito amarrados, assim, então tinha busca por endereço, busca por ponto e busca por alguma coisa. Se a gente fizesse um parâmetro a mais nessa busca, você ia ter que mexer na API. Hoje com essa sintaxe Lucene-like, se tivesse dado no Solar e você passar isso na busca, não muda nada na API, então dá muito mais flexibilidade para os clientes fazerem busca. Tem na... Aí eu vou. Mapas assim também, você consegue usar o mapa, são só as rotas, Não, aí aqui é só locais, né? Os Só mapas locais. já entram no mundo do MapLink. E aí eles têm os... Daí tem também os websites, tem uma série de APIs do MapLink, tem API de trânsito. Hoje, inclusive, o organizador é cliente interno da API do MapLink, né? Então, E a gente também é cliente deles. Os pontos de Por interesse exemplo, da produção. algumas coisas a gente consome nos deles aqui API, Nossa, é bom, né?